qualquer outro objeto desprovido de conotação sexual, sendo mais comum também em homens. E o masoquismo. O que vem a ser o masoquismo? Ele consiste na obtenção do prazer sexual por meio da dor, da humilhação ou da subserviência. O masoquista pode se masturbar enquanto se autoflagela. Outras formas de masoquismo: a hipoxifilia, que é a excitação por privação de oxigênio, a flagelação, o estrangulamento, beliscões e recepção de fezes ou urina sobre o corpo. Temos também o sadismo sexual, que é essa excitação sexual obtida por meio de prazer e sofrimento físico ou psicológico, que é imposto à parceria sexual. A prática sádica inclui insultar, beliscar, morder, queimar, chicotear, cortar, perfurar, torturar, mutilar. É um transtorno que pode estar relacionado ao transtorno de personalidade antissocial e acomete tanto mulheres quanto homens. E voyeurismo, né? O prazer sexual é advindo do ato de observar repetidas vezes pessoas desavisadas e, em geral, estranhas, nuas ou despidas por mesmo ato sexual. Enquanto o voyeur olha, ele está se masturbando. Pessoas que se interessam por cenas eróticas de forma episódica não caracterizam esse transtorno, pois não é de forma repetida e exclusiva de sentir prazer. Esses são alguns exemplos dos transtornos, né, para filtro, mas na verdade existem muitos outros. O tratamento. O tratamento ele pode ser medicamentoso, antidepressivos, em doses elevadas, antipsicóticos, como o haloperidol, substâncias também antiandrogênicas, como o acetato de cicloterona e o acetato de medroxprogesterona. Esse último, ele precisa de aprovação aqui no Brasil, né? Que seria a castração química, pode-se dizer. A psicoterapia também, nas diversas abordagens, os grupos terapêuticos, para que as pessoas possam compartilhar entre si as suas dificuldades. Existe também alguma indicação cirúrgica, mas ela é muito evasiva e não tem aprovação no Brasil também. E ela é, assim, tem muitas implicações éticas. E o prognóstico, ele piora quando mais precoce surgem sintomas, não há culpa, né, do sujeito para filho, a alta frequência dos atos, a falta de atração não parafílica, uso associado de substâncias psicoativas e múltiplas parafilias associadas. Aqui foram as referências que eu usei. E é isso. Obrigada. Prontinho, menina. Alguém tem alguma dúvida sobre esse tema? Estão me ouvindo? Estamos. Eu estou ouvindo. É um tema bem controverso, que a gente fala super pouco dentro da universidade, assim, eu acho que é um pecado. O quanto a gente fala pouco disso, e como isso é mais comum, e como isso é comum, né? Então, eu estou aberta aí à discussão, quero saber quais são as dúvidas, o que vocês acham que é importante a gente conversar. Carla, não é bem uma dúvida, porque assim, o áudio não estava muito bom, mas quando ela estava falando, eu entendi nos tratamentos, ela falou a respeito de cirurgia? Ou foi Não, que eu escutei? Eu não lembro de ter falar em cirurgia, não. Mas eu posso mandar para né?
Geralmente, Depois, se você puder mandar o áudio depois, porque ficou meio ruim. medicamentoso, psicoterapia de grupo. Assim, as indicações de grupo, assim, antigamente se falava, né? É verdade, ela falou, botou aqui mesmo no coisa. É por isso, eu já ia perguntar, porque, assim, em uma das disciplinas que a gente fez, eu acho que foi Psicopatologia 2, que a gente fez com a Juliana, com a Juliana Lima, eu vi alguns transtornos e fiz alguns minicursos, palestras, essas coisas, dos transtornos, né, e dos transtornos sexuais também apareceu, e nenhum deles eu tinha ouvido falar sobre cirurgia, aí por isso eu fiquei com essa dúvida. Isso é bem antigo. Ela deve ter pegado uma referência muito antiga, inclusive ela pouco falou sobre o cérebro, né, na explanação dela, ela usou bem psicopatologia geral, assim, inclusive muitas dessas terminologias já estão sendo alteradas, né, assim, quando a gente fala, inclusive a gente está vivendo um momento bem de se repensar a sociedade, né, a gente não pode deixar de falar sobre a questão do movimento negro, do movimento antirracista que a gente está vivendo. E quando a gente fala desse movimento, a gente está falando das minorias, né? Eu vou fazer uma comparação bem esdrúxula, mas eu vi um comentário que eu achei tão interessante, que diz que se todas as aranhas do mundo se unissem, elas comiam todos os seres humanos em 3 anos. E a gente fala nas minorias, mas as minorias, elas são a maioria. Então, se as minorias se unirem, nós, né, porque nós fazemos parte das minorias, nós somos mulheres, nós somos nordestinas, algumas de nós são negras. Então, assim, de certa forma, se a gente conseguir se unir, porque nós somos criados dentro de um discurso de desunião, de certa forma, a gente vai ganhar muita força. E esse momento que a gente está vivendo, né, as crises muitas vezes nos fazem muitas vezes os momentos de crise nos fazem olhar para as nossas forças. E quando a gente vê movimentos como esse, fazem com que a gente olhe para as nossas forças. E quando a gente vê, né, esse grupo que tantas vezes foi discriminado, né? Inclusive as parafilias, como ela falou no início, está falando de pessoas que têm, inclusive muitas vezes a parafilia ela está muito relacionada com a questão do impulso. Vocês lembram do TDAH que a gente conversou? A gente teve uma aula sobre isso. Muito do que a gente falou naquela aula de TDAH e falou também um pouquinho na aula de bipolar, ela vai se repetir aí no caso das parafilias. É como se fosse um impulso que eu não consigo controlar. Né? Aquelas regiões do cérebro que vão me ajudar, né, na contenção desse impulso, elas não funcionam perfeitamente ou elas funcionam em excesso e esse sujeito não consegue se controlar. Então, ele acaba tendo comportamentos exacerbados. E esses comportamentos, em alguns casos, eles vão ter aí esse cunho sexual. Né? Claro que aí vai se desdobrar dentro de questões que são muitas vezes culturais, de que a gente até chegou a fazer essa discussão na sala, quando a gente falou de psicopatologias, de questões que têm a ver com a sua história de vida. Ela falou aí da questão do exibicionismo, do masoquismo, enfim, de uma série de questões do fetichismo, que muitas vezes ela é vista pela sociedade de uma forma estranha, mas que não necessariamente é. Lembrando que o fetiche, ele não necessariamente é uma coisa ruim. O que é ruim é quando esse fetiche ele é intenso, frequente e causa sofrimento. O masoquismo, a gente não entende o masoquismo como uma coisa ruim. Ele se torna uma coisa ruim quando ele é intenso, frequente e causa sofrimento. Se a pessoa gosta de levar uns tapinhas lá, quando tá namorando, se é de comum acordo, né, entre o casal, entre as pessoas envolvidas no rolê, ok. Então, é muito importante que a gente separe o joio do trigo, né? Entenda, diferencie o processo de sofrimento psíquico de comportamentos que são comportamentos acordados, de comportamentos que são relacionados com o teu desejo, com a forma como você desloca ali o teu impulso sexual. E que muitas vezes a psicologia, a psiquiatria, valeu para condenar comportamentos, se valeu disso para... inclusive esse movimento meio bizarro que a gente anda vivendo aí, no sentido de
utilizar as religiões, né, para condenar, a psicologia e a psiquiatria muitas vezes foi utilizada dentro desses movimentos também, né? Professora? Oi. A Jamile tá querendo entrar na chamada. Ela tá usando o user do namorado dela, Lucas Mateus. Amor, ainda não apareceu aqui. Não? Ainda não, às vezes demora um pouquinho. Tá certo. Desculpa, professora. Imagina. Mas, sim, voltando em relação à pergunta, você está muito viva, gente. Eu não prestei atenção, Mito, não vou mentir para vocês. Em relação às cirurgias, hoje não existe mais indicação cirúrgica. A lobotomia hoje é considerada uma agressão, uma violência que foi feita, né, a essas pessoas. A retirada de partes do cérebro, principalmente, era uma forma de você deixar as pessoas realmente retardadas, né? Porque você vai perder ali as funções executivas, geralmente é na parte do córtex pré-frontal. Hoje é considerado uma violência, foi feita assim com muitos homossexuais, foi feita assim com muitas mulheres consideradas de padrão, né? Assim, de comportamento sexual, quer dizer, fora do padrão do comportamento sexual da época. Foi utilizada isso como forma de violência. Então, é muito importante que a gente tenha muito cuidado com isso. É por isso que a psicologia está sempre muito bem posicionada, né? O psicólogo, ele está posicionado, não tem como a gente não estar posicionado, porque a gente já foi durante muitos anos utilizados aí como... a gente já serviu durante muito tempo, né, como estratégia para a manutenção de um sistema, e agora a gente não pode mais escalar. Tem um livro muito legal que eu digo que todo aluno de psicologia não pode se formar sem ler, que é 50 anos de psicologia a serviço das elites. É um livro um livro brasileiro da Ana Maria Mercedes Bock, que ela vai falar um pouco dessa trajetória. E é muito importante, gente, que vocês leiam esse livro para que a nossa geração, porque eu me incluo na mesma geração de vocês, né? Eu me formei nessa década, a gente vai se formar na mesma década, para que a gente não cometa os mesmos erros. Eu tenho certeza que os meus colegas que se formaram, meus professores, né? Pessoas que a gente respeita, que a gente admira muito, eles se formaram com outro olhar, eles se formaram com uma outra perspectiva. Então, vocês imaginam como era difícil você ser psicólogo há 40 anos atrás, e essa galera que hoje dá aula pra gente, essa galera que hoje ensina coisas pra gente, quando eles aprenderam e tiveram que ir para a academia, eles tiveram que ir militar no sentido de dizer que aquilo que os professores dele ensinavam não era legal, aquilo que os professores deles ensinavam não era o correto. Então, hoje a psicologia, o Conselho Federal de Psicologia, em relação a esse tipo de assunto, está muito bem posicionado. Tá? Então, a psicologia é contra qualquer tipo de discriminação, seja ela de cor, credo, raça. Repete aí o nome do livro, Carla, por favor. Só conferir, porque eu sempre falo o nome errado, peraí. Vocês repararam, né? O nome dos livros, dos séries, dos documentários. Já, mas tudo bem. A gente consegue achar depois. Eu sei. Hoje em dia é muito bom por causa da internet. Mas a única vontade de dar aula no computador é essa. Oi, meu bem. Se a Jamile não conseguir entrar, como é que vai fazer? Oh, my God. A gente tem a opção de você... Não enlouqueça, primeiro, né? A gente tem a opção de tentar na próxima semana ainda, porque próxima semana só tem uma equipe para se apresentar. Então, é possível, né? A gente tentar aí. E na pior das hipóteses, vocês tentem gravar e passam uma semana me mandando aí pelo Wi-Fi, pelo WhatsApp. Não chegou nenhuma mensagem do Lucas Mateus, o nome do namorado dela. Professora Thaís também tá tentando entrar. Não a Thaís, ela aparece aqui, eu aperto OK, aí dá erro e ela cai. Nossa internet, então. Elas devem estar com a mesma internet ruim. Alguém quer mais fazer alguma colocação, discutir alguma coisa sobre esse tema? Acho que é um tema tão importante. Professora, a sexualidade por muito tempo foi um grande tabu, né? Ainda é. Não vamos fingir que não é, porque ainda é. É verdade. Eu esqueci o que eu ia falar. Por exemplo, vamos falar da questão do transgênero, né? Assim,
Ainda continua sendo, Sim, nossa. né? Ainda continua sendo um delicado para a sociedade, por exemplo, quando você pensa. Eu nem vou falar da pessoa trans, por exemplo, vou falar do travesti. Principalmente quando não tem passabilidade, né, professora? Eu não sei o que é que significa passabilidade. É a pessoa aparentar ter o gênero, entendeu? Tipo, nasce mulher e é um homem trans. E aí ele faz hormonização e começa a ter a passabilidade de homem, entendeu? Tem gente que não tem essa passabilidade. E que não quer ter, né? Na verdade, tem gente que não quer, Claro. né? Sim, claro. E isso, gente, é muito. Assim, essa questão do respeito. Por exemplo, lembrei da filha da Gretchen, né? Que ela já tem a passabilidade, hoje ela já aparece como homem, né? Mas ela não mudou de nome, por exemplo. Ou o Pablo, se bem que eu nem sei, o Pablo não é trans, não, né? Não, professora, é a drag queen. Ele é um homem gay. Ele é um homem gay. Então, Uhum. não é uma pessoa trans, né? Então ele só se monta aí? Isso. Como a Glória Groove. A senhora conhece Agora eu já sabia, porque agora eu já vi de homem. Ele eu nunca vi de homem, assim. Em canto nenhum. Mas tem Entendeu? no Instagram. Pois é, não, eu nunca A tinha. Eu senhora nunca conhece a MC Pepita. Ela é uma MC que ela é trans. Ou travesti, na verdade. Também. Tem toda uma galera aí. Pois é, então assim, a gente tem essa dificuldade, né, na verdade. E uma coisa bem simples. Onde é que estão essas pessoas? Vocês veem essas pessoas como caixa de... A gente vê o Pablo Vittar, e eu acho é uma vitória. Carla, eu não gosto da música dele, tudo bem. Eu te confesso que eu também não sou muito fã da música dele, não. Mas é bom saber que ele tá cantando, é bom saber que as pessoas estão vendo, entendeu? É muito bom que eles tenham visibilidade, que eles tenham representatividade. Quando você tem, né, alguém como o Pablo, eu gosto mais da Glória Groove, eu acho a música bem melhor. Quando você tem outras pessoas, as pessoas veem, isso vai abrindo espaço, porque essas pessoas, elas existem, mas a gente não as vê. A gente não vê essas pessoas como caixa de supermercado. Vocês não têm um professor dando aula para vocês, assim. Então, onde é que elas estão? Elas estão marginalizadas. Então, quando você nasce nessa condição, você já está literalmente marginalizado. E, gente, isso é muito ruim. É como se você não tivesse outra possibilidade, outra alternativa. E a sociedade precisa evoluir, né? A sociedade ela precisa dar espaço e dar visibilidade para essas pessoas, porque elas têm tantos direitos quanto eu, quanto você, quanto qualquer pessoa da sua família. E a gente precisa, durante muito tempo, eu não vou longe, não. Eu acho que em 98, acho que a maioria de vocês já era nascida, o DSM ainda tratava isso como uma doença, né? Eu acho que é de 98, quando o DSM retira isso como uma parafilia, né? A questão da sexualidade, da homossexualidade como uma parafilia, e passa a tratar, se eu não me engano, até a Eugênia traz a questão do travesti como uma parafilia, e não é, né? Acredito eu que a referência dela é uma referência mais antiga, ela deve ter pegado algum artigo muito antigo. Então, acho que em 1998 é o marco em que se retira isso do manual de doenças, né? Então, é muito importante que a gente popularize isso, é muito importante que as pessoas tenham contato. E a gente tem muita dificuldade em falar sobre essa temática. A sexualidade é uma temática ainda muito tabu, né? A gente tem a crença de que o brasileiro é um povo, como é que se diz, para frente, é um povo desenrolado, mas não é não, gente. O Brasil é campeão de abuso sexual infantil, o Brasil é campeão de estupro, o Brasil ele é um dos países que as pessoas têm muitos hábitos, né, sexuais, digamos assim. Eu acho que o termo é bizarro mesmo. E isso está muito relacionado com essa cultura de não comentar, de não conversar, de não educar, né? Por que a gente fala tanto que é preciso educar? Porque a gente pode, sim, educar as crianças para se protegerem. A gente pode, sim, permitir que as pessoas vivam a sua sexualidade de uma forma mais livre, sem tanta repressão, sem tanto sofrimento, né? Então, eu acho que a gente tem que caminhar muito ainda nesse sentido. E eu acho que um sintoma disso é os próprios psicólogos, né?
Por exemplo, quantos psicólogos na faculdade, colegas de vocês conhecem que são interessados nessa temática? Carla, assim, diretamente nessa temática eu não conheço ninguém, né? Realmente. O que eu já vi, que eu vejo é que existe dentro da faculdade, inclusive pelas meninas como é que se diz, do movimento estudantil, né? Que elas se interessam, né? Pela luta da igualdade dos direitos, elas já fizeram até vários eventos ou palestras, trouxeram palestras e eventos e roda de conversa a respeito da temática, mas propriamente dentro desse tema da sexualidade que se interessa, nem mesmo os próprios professores a gente vê que dá em psicopatologia, né? Mas não nenhuma temática mesmo aprofundada. Isso aí, realmente, dentro da faculdade, eu não vejo. Não tem, assim. Eu confesso a vocês que eu não tenho colegas da faculdade que foram estudar essa questão, né? Entre os professores de vocês, meus colegas, que eu respeito e admiro, não tem nenhum colega que realmente estudou com profundidade a questão da sexualidade. Se você me ligar hoje, Carla, eu quero um psicólogo que vá trabalhar essa questão da sexualidade humana, que tenha profundidade nisso, eu não tenho ninguém para te indicar. Você tá entendendo? Então, assim, gente, isso é um sintoma. Né? Por que os psicólogos não querem estudar essa temática? Vocês já pararam para pensar nisso, né? Eu tenho muito interesse nessa área, né? Sempre foi uma coisa que foi muito interessante para mim. E por isso que eu escolhi ter como foco a adolescência, porque eu acho que é onde começa, né? Desabrochar também disso. E é muito pouco trabalhado isso com os adolescentes. Muito pouco. A gente deveria começar a trabalhar na infância, dentro do que a criança pode entender. Mas nem isso é feito, e quando chega na adolescência, que já se tem um pouquinho mais de liberdade, pré-adolescência, adolescência, continua sendo uma coisa velada. E aí, por isso que chega na fase adulta, e os adultos são extremamente... eu acho que, assim, em torno do sexo se gira muito tabu e muita fantasia. Justamente por isso, né? E a fase adulta, as pessoas acabam vivendo uma vida sexual, assim, mascarada, né? Sem contar os diversos problemas, né? E muito também relacionado, muito da vivência sexual das pessoas, não é melhor também, porque está relacionado a outras questões emocionais que vêm da infância, que vêm de abusos, que vêm de má compreensões da relação pai-mãe, da violência que sofreu. Então, quanto mais cedo eu acho que se puder trabalhar, né, com a pessoa esse assunto, melhor. Então, sempre foi do meu interesse. Eu também estava até conversando com um amigo meu que ele é psicanalista. E ele me perguntou, de onde tu conhece algum sexólogo aqui daqui? Assim, eu digo, não, eu não conheço, eu não me lembro. Eu já conheci muita gente que faz terapia de casal, que trabalha com terapia de casal, assim, mas sexólogo mesmo, assim, eu não me lembro, nem quem faz uma terapia específica para a sexualidade. Ele também tem muito interesse nisso, tanto que ele está fazendo uns cursos aí para poder fazer um atendimento mais voltado para isso. E é impressionante, realmente não se vê. Derla, pegando aí a tua fala e a da Carla, né? Eu acredito que seu interesse é muito legal, mas assim, o que eu acredito que existe, que isso não acontece, né? Exatamente pelo que a Carla disse, porque ainda, apesar de já
já estarmos no século XXI, né, ainda é um tabu muito grande. E o que é que acontece? Você diz assim, porque isso deveria ser tratado logo muito cedo. Mas o que eu vejo, o que eu escuto de muita gente mesmo, por exemplo, uma crítica em cima do trabalho, de trabalhar e de se falar da sexualidade, até de se apresentar a sexualidade em outros termos, assim, em outros, que não seja na escola, digamos assim. Assim, vou só dar um exemplo. Já ouvi muita crítica a respeito da Malhação. Eu sei que a Globo e essas coisas não são bem parâmetros, mas tem algumas coisas que eu acho que eles trazem não com a ideia de incentivar os jovens a usarem drogas, não com a ideia de incentivar os jovens a fazer sexo, a ter filhos mais novos, mas é exatamente para mostrar para a sociedade que o não conversar e o não falar sobre isso cria um problema muito maior do que se falasse e se conversasse. Então, eu ouvi muitas críticas, porque a Globo apresenta aquela Malhação, é um incentivo para as crianças usarem drogas, para poder como é que se diz? Entrar para fazer sexo muito novo, para ter filho muito novo, para como é que se diz, se sexualizar com os, como é que se diz, com os funks, né, que os funks são aquela dança bem sexual, bem atrativas, digamos assim, as músicas mesmo. Então, assim, muitas das pessoas ainda não veem isso, o falar, né, e até mesmo críticas em relação ao falar na escola, assim, ter uma aula de cunho sexual. Orientação sexual, ou então até mesmo sobre os trans, ou as pessoas LGBT, essas coisas, porque se fala, os pais cortam, os pais criticam, os pais vão lá e dão em cima. Eles não vê que aquilo ali é uma forma de educar, não de incentivar, você está entendendo? Por isso eu acho que ainda é um tabu muito grande. Talvez, pode ser que eu esteja errada, né? Talvez isso só vá começar a ser visto de uma forma mais normal, né? Quando se passar mais a geração dos nossos pais, quando começar a nossa geração, né, a estar mais à frente da sociedade, a ser os mais velhos, digamos assim, que aí os nossos netos, os nossos, né, filhos, né, das pessoas mais novas do que nós, começarem a estar, como é que se diz, na escola, está mostrando isso, e nós sermos, digamos, a sociedade mais velha. Porque enquanto houver a geração dos nossos pais e dos pais dos nossos pais, eu acho que ainda vai demorar muito a isso ser visto com naturalidade. Eu tenho, assim, umas teorias e tal, assim, até porque eu fiz uma pesquisa na época que eu estava fazendo seminário, e foi um trabalho que eu fiz que levantou muita polêmica na turma, porque eu relaciono muito isso a questões religiosas também, né? E eu sou evangélica e eu sei como então eu trabalhei dentro da minha cultura, né? Da minha cultura religiosa. E é uma cultura muito, muito tradicionalista, muito, muito fechada para esses assuntos, embora seja uma linha protestante. Mas, então, assim, é um discurso que vai durar a manhã inteira, se a gente for falar aqui. Mas, assim, dentro do que eu já fiz pesquisa de levantamento, como a gente é um país, né, tratando de Brasil, e o Nordeste especificamente, cristão, vamos dizer assim, um cristão bem tradicional, e a cultura cristã, ela tem esse tabu em relação à sexualidade, isso influencia muito a nossa maneira de pensar sobre isso. Eu também acredito nisso. E aí fica bem complicado de trabalhar isso, apesar de já termos avançado muito, até algumas coisas, né? Não muito, mas algumas coisas. Pegando a fala da menina que estava falando sobre malhação, né? Sobre sexualidade, sobre gravidez na adolescência, as pessoas criticam, mas como se não existisse na sociedade, né? Como isso, exatamente, mas é exatamente, a Malhação coloca, Ellen,
é exatamente por isso, porque existe, precisa ser visto, precisa ser comentado, Ser precisa ser falado, discutido, precisa ser exatamente. falado para as coisas acontecerem, mas não de forma errada, de forma certa. Mas sempre existiu isso. Só que é uma hipocrisia dizer que não. Na época dos meus avós, que eu sou muito mais velha do que até a própria Carla, a Carla tem idade para ser meu filho, é da idade do meu filho, enfim. Na época dos meus avós, isso já existia, só que não era falado. E o fato de não ser falado é que, como é que se diz? É que muita gente engravidou, você está entendendo? Sem ser planejado, e ainda engravida sem ser planejado. Muita gente adoece, tem doenças transmissíveis sexuais, e porque não se falou, você está entendendo? Por exemplo, vou só te dar um exemplo. Eu tenho 52 anos e sou avó. Meu filho foi pai com 16 anos de idade. Né? E o que é que acontece? Por que ele foi pai? Não porque eu não falei com ele, porque lá em casa a gente sempre teve uma conversa muito aberta, mas foi porque os pais da namorada dele, certo? Não se falava sobre isso, não falava com ela sobre isso. Então, ela, assim, tipo, não teve uma orientação. A primeira vez que ela foi na ginecologista foi quando ela engravidou e fui eu que levei. Então, assim, não teve um acompanhamento, digamos, você já está namorando, você está tendo relações com o seu namorado, pois previna, porque, assim, camisinha ele usava, mas ela não tomava medicamento, ela só foi tomar medicamento depois que a Júlia nasceu, você está entendendo? Não tomava anticoncepcional, né? Se falasse antes, se não se tratasse isso como um tabu, talvez ela não tivesse engravidado, você está entendendo? Não que eu tenha alguma coisa pelo fato de ela ter engravidado, não. Aliás, quem acolheu a gravidez dela assim, foi a primeira a acolher, fui eu mesma, você está entendendo? Fui eu que levei na ginecologista, fui eu que acompanhei, praticamente fui eu que fiz tudo, né? Então, assim, mas se ela tivesse falado, se falasse na casa dela, talvez ela não tivesse engravidado, porque eles não planejaram a gravidez, você está entendendo? Então, assim, tem que ser falado, e não só sobre o sexo, como eu estou te dizendo, sobre questões de escolha sexual, é de cada um, a pessoa, isso não é uma doença, está entendendo? A pessoa tem que entender isso, né? Isso, né, gente? Falar sobre isso não é contagioso, né? Falar sobre isso não vai fazer mal. Eu lembrei muito da Malhação, né? A Malhação, acho que eu era criança quando a Malhação surgiu, eu lembro das pessoas falando. Eu lembro que eu só queria assistir Malhação porque o povo falava que tinha putaria, né? Mas nem tinha. Mas realmente a Malhação começou a falar de temas voltados para a adolescência, gravidez na adolescência, sexualidade, álcool, drogas. E são temáticas que são discussões importantes que precisam ser feitas, né? Essas temáticas precisavam ser apresentadas aos adolescentes de alguma forma. Muitas vezes os pais estavam entendendo como se fosse um estímulo. Então, existe uma linha tênue entre estimular e apresentar, né? E discutir isso. E muitas vezes os pais estavam perdendo o feeling de apresentar para os filhos com um diálogo franco, sincero. E muitas vezes, esse vácuo que fica, né, entre as famílias, faz com que realmente a gente tenha um pano aí para uma série de problemas e que chega para a gente depois, né? Do ponto de vista da sexualidade, do ponto de vista do diálogo, da família. E isso é sempre complicado. Inclusive, Carla, que você disse que a Malhação apareceu quando você era criança, exatamente quando apareceu, que eu disse que você tem a idade do meu filho, né? E o que é que acontece? Quando começou a Malhação, apesar de eu trabalhar e tudo, no meu trabalho, porque eu sempre trabalhei desde quando o Tiago nasceu, eu trabalho com lente de contato, no meu consultório tinha uma televisão. E o que é que acontece? Quando eu comecei na escola do meu filho, eu ouvi muita gente falar, e na época não era como era hoje, né? Você acompanhava e você mesmo sabe. Mas começou a falar dessa novelinha para adolescente, para criança, essas coisas, e começaram a vir algumas críticas. Eu disse assim, quando for na hora da Malhação, e o meu filho assistia, eu dizia, quando for na hora da Malhação, liga a televisão, porque se eu não tiver cliente, eu vou dar uma olhada. Eu acompanhava, não via nada demais que não deveria ser dito. Eu não sei se porque com meu filho eu sempre fui muito aberta de conversar
absolutamente tudo, né? Conversar com ele direitinho sobre tudo. E eu fazia questão de acompanhar, mas tipo assim, vamos ver o que é que está se passando, se é isso tudo. Então, assim, eu vejo que os pais, problema também que eu vejo aí é que muitos dos pais não acompanham seus filhos, não acompanham o que os seus filhos estão fazendo, o que os seus filhos estão vendo, não tentam, como é que se diz, acompanhar a época dos seus filhos, porque é o seguinte, você não pode pegar, ter um filho e estacionar naquela época ali e ali ficar. Não, meu pensamento é esse, eu sou assim, eu fui criada assim, não. Eu não sei se porque os meus pais mesmos, por ter sido pais novos, eles sempre fizeram questão de nos acompanhar e acompanhar a nossa época, você está entendendo? Então, por conta disso, pela educação que eu tive também, assim eu fiz e faço até hoje com meu filho, tá entendendo? Apesar de já ser um homem formado, eu não precisar estar fazendo isso, mas eu ainda acompanho. Para quê? Para não exatamente não ter uma mentalidade fechada de que as coisas estão acontecendo. Sim, estão acontecendo, está evoluindo, e o mundo é diferente, não é da época que eu nasci, não é da época dos meus avós, e agora acontece ainda muito mais rápido do que antigamente, e eu tenho que estar presente aquilo ali, porque eu tenho um filho, porque eu tenho uma neta, porque provavelmente pela minha idade, pela idade da minha neta, eu vou ter bisnetos, e eu não posso estacionar na minha época, né? Então, eu acho que também tem muito a ver com os pais não acompanharem, eles têm os filhos e jogam os filhos ali na escola, ou na mão de babá, ou o que seja, e não se preocupar em estar junto com os filhos. Muito legal. Principalmente quando você falou que vai ter bisnetos, né? A gente nem sabe se vai ter neto, você tem certeza que vai ter bisneto, é muito bom isso. Eu tenho certeza. Tomara que não seja tão cedo, né? Porque eu espero que primeiro ela se forme, ou pelo menos ela esteja na faculdade, mas se forme, né? Mas eu tenho certeza que vou ter. Que bom, é legal. Então, gente, vamos seguir, porque a gente ainda tem mais 2 apresentações. Podemos? Podemos. Quem quer ser a próxima? Professora, eu tô esperando a Jamília, a internet dela voltar. E eu tô esperando a Maria também, que ela tá tentando entrar e não tá conseguindo. E eu tô esperando a Thaís também. Vale, meu Deus, não tem nenhuma equipe. Todo mundo esperando alguém. Porque elas estão tentando, são justamente elas 3, elas estão tentando entrar e não estão conseguindo, porque fica caindo. Acho que a internet delas não está sustentando a passagem, a entrada, né, no site. Chuva muito forte essa noite. Porque aqui em casa também está faltando energia, mas eu estou usando o 4G. Entendeu? Mas se não tivesse... Pra ser sincera, eu nem vi, nem chover, nada. Apaguei. Nem eu. Gente, o pessoal, como é que tá aí o movimento? Eu não tô em Fortaleza, como é que tá o movimento aí? O pessoal tá respeitando a quarentena, a nova quarentena? Voltou, pelo menos no meu país, Calcaia, voltou os ônibus. E tem gente na rua também, nas paradas de ônibus, nos bancos, normal. Aqui também, o que eu pude observar até agora, eu vou ter uma noção melhor hoje, que hoje à tarde eu vou ter que sair. Mas voltou mesmo, eu vi mais ônibus circulando e a gente na rua, no meu bairro, sempre teve. O povo sem consciência era o povo do meu bairro. Aqui também. Tu mora onde? Sem condições. O segundo bairro com maior quantidade de pessoas vítimas da Covid. Porque o povo tem consciência. Ele chegou a ser o segundo bairro que tinha mais casos. Depois passou para a terceira, depois voltou para a segunda de novo. Porque o povo daqui não tem consciência, não. A gente saía na rua e é só o que a gente via. Era gente na rua e sem máscara. Quando passou a ser lockdown, é que você via todo mundo de máscara. E mesmo assim, você ainda encontrava algumas pessoas sem máscara. Mas aí elas eram proibidas de entrar nos lugares, né? Porque supermercado, lotérica, banco, nenhum lugar aceitava sem máscara. Aí as pessoas começaram a andar mais. E assim, reclamando. É uma besteira, não sei para que isso, que frescura é essa. Menina, é uma coisa absurda. Absurda. Foi o período que eu menos andei na rua, mas as poucas vezes que eu saí para resolver alguma coisa, era só o que eu escutava
assim, da maioria das pessoas, a reclamação geral. Aí a primeira oportunidade que tem, e se eu sair na rua hoje eu vou observar, mas era só o que eu via. O pessoal reclamando, falando, mas não deixava de sair. Aqui no meu bairro, o pessoal muito, sem contar que o índice de criminalidade aqui também aumentou muito. Ontem mataram 2 ali. Eu só escutei as balas daqui. Tá uma coisa horrível. Mesmo. Complicado, né? Demais. Ai, meu povo. Vou voltar para Fortaleza. Pelo menos aqui o pessoal tá usando máscara, mas o centro aqui da Jurema Tu mora bem perto do centro, né? tá tudo aberto, normal. Sempre teve. Só os portilhozinhos abertos. Tá tudo. Eu vou ter uma noção melhor agora à tarde, quando eu sair, que eu vou sair, vou lá pro lado do Antônio Bezerra, então eu vou dar uma volta bem grande. Aí eu vou saber se... No Antônio Bezerra também tá tendo movimentozinho. Tem gente nas paradas de ônibus ali na Bezerra de Menezes. É porque eu saindo daqui do bairro, né? Shopping. Eu saindo daqui do bairro, do José Walter, eu vou fazer um tour muito grande para chegar lá, porque eu vou passar pela Expedicionários, passar pela Avenida Antiga da Brasil, que é agora outro nome, né? Vou passar pelo Montese, Avenida João Pessoa, aí vou passar pela Avenida da Universidade e sair lá naquele início ali, perto do Mercado de São Sebastião, né? Então, eu vou ter uma visão bem ampla, assim, de como é que tá daqui para lá. Eu acho que vai estar bem movimentado, porque como abrir assim, boa parte das coisas estava funcionando. Eu já achava o trânsito intenso mesmo com o lockdown. Eu também achava. Poucas vezes que eu andei, eu achei que tinha muito carro. Mas mesmo com o lockdown, 50% da população estava no meio da rua, né? Tava. Não chegou aquela estimativa, né, que tem que chegar de 70% das pessoas em casa. Aqui não existe isso, não. De jeito nenhum. E Deus por nós. Deixa eu ver aqui como é que tá a situação das meninas lá no grupo. Ainda estão aguardando ainda, tentar entrar aqui. Não tá aparecendo aqui nada para ninguém entrar, não. Elas ainda estão esperando aqui. Até mostrando uma tela. A Thaís está mostrando uma tela de como, assim, aquela tela inicial, antes de você entrar na sala de reuniões. Ela entra no site, eu acho que ela não está conseguindo acessar, é a sala de reuniões. Tô vendo aqui no grupo. Gente, então eu vou fazer assim. Então não dá para ninguém apresentar, não é isso? É porque, assim, eu não posso apresentar sem a Maria, porque a Maria tem a parte dela e também
fica assim, né? Ela tem. Eu não estou fazendo por nota, tu sabe, né? Porque eu sou ouvinte. Mas ela é justamente por nota também, Então né? vamos tentar. Já que na próxima semana a gente só teria uma equipe, vai ficar todo mundo para a próxima semana, então, pode ser? Então a gente começa realmente 8h15. Não é possível que uma semana o pessoal não consiga ajeitar não consiga ajeitar suas internets, pode ser? E quem não puder pode enviar um vídeo, professora, só por Pronto, quem garantia. não puder, envia o vídeo para mim antes da aula para eu poder baixar e deixar no ponto para passar, tá bom? Tá ok. Pronto, tá certo. Carla, Oi, Carla, tô eu só ouvindo. queria perguntar, porque assim, a Jamile estava entrando por um login de outra pessoa. Será que não é por isso? Porque lembra que Não, a gente acho que não. Ela disse que tentou pelo celular dela, pelo namorado dela, pelo computador, por tudo. O problema deve ser a internet, porque assim, não apareceu ninguém aqui nem para eu aceitar, entendeu? Eu não ia deixar, eu não sei decorar o nome dos alunos, eu aceitando todo mundo que quer entrar, entendeu? gente, então vai ficar todo mundo com a minha equipe semana que vem. Vai ser animado, semana a gente acaba 11 horas, não tem problema não. Tá bom? Professora, para você entrar no Teams, você tem aceitar as pessoas, você precisa fazer uma conta? Acho que não. Eu tenho uma conta, mas vocês têm? Vocês aí que fizeram? Acho que não. Não, você pode fazer. Você pode fazer uma conta, aí você fica como uma pessoa que faz parte daquele grupo, daquela equipe. Pelo login do e-mail. Isso. Agora, quem não tem conta, acessa o link que entra como convidado. É assim. Por isso que dá para mais pessoas entrarem, mesmo que não tenha a conta, entendeu? Uhum. Mas assim, então, para você criar a sala, você precisa de ter um login. Para criar tem que ser. Ah, tá certo. Obrigada. Depois vai ficar a próxima semana, né, professora? Então, próxima semana todo mundo apresenta, tá? Tá bom. Ok. Tá bom, gente. Depois um beijo, até a próxima semana. Ah, sim, deixa eu dizer para vocês, eu já tinha dito, essa vai ser a prova de vocês, tá bom? Seminário. Oh, beleza. Tá bom. E aquele trabalho fica sendo os pontinhos do AVA. Eu só quero mais as meninas. Só tem 2 pessoas que eu não recebi, eu não achei. Eu vou mandar para elas no privado, então, tá? Acho que elas não estão nem das 2 aqui. Pois tá. Tá, beijo. Obrigada, Carla. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchauzinho, gente. Tchau, gente.